Então, quem pode servir a igreja? Né? Todos que nasceram de novo e lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Né? Então, todos que entregaram suas vidas para Jesus e foram batizados. Qualquer pessoa pode servir, como a gente disse na aula anterior. Não está relacionado com classe social, com aspecto estético, ou de raça, né, ou idade, nada disso. Todos que entregaram suas vidas para Jesus, né, estão aptos a servir na igreja. Todos estão aptos a servir. Romanos 12, 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Né? Então, honrar é você estar junto, é você participar. Eu não vou dizer para a pessoa, olha que coisa maravilhosa que você está fazendo. Né? Não, isso não é honrar. É você chegar e falar, olha, eu vou fazer isso com você. Que legal, que bom. Né? Vamos fazer juntos. Então, isso é honrar, não é? Se a pessoa está no sol a pino, né? Carpindo uma roça de mandioca, vai lá, pega a enxadinha e carpe junto com ele. Não é? Isso é honrar, sabe? É você estar junto. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele a glória, o poder para todo sempre. Amém. Apocalipse 1:6, né? Então, todos nós somos importantíssimos. Todos nós estamos preparados. Você entregou sua vida para Jesus, você foi batizado, você está 100% preparado. Não importa o grau de instrução, não importa nada disso. Se você fala bem, se você não fala bem, sabe? Você está 100% preparado. É só você se dispor, é só você ir. É só você sair dos templos, das casas. E vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Então, nós somos os escolhidos do Senhor. Nós somos participantes do reino do Senhor, que não tem nada a ver com esse mundo. O reino do Senhor é aquilo que o próprio Jesus disse. Jesus, quando estava preso, tinha plenas condições, vamos dizer assim, de dizimar tudo, chamar os anjos para guerrear por ele, pegar nas armas. Né? Ele fez isto diante do governador, Pôncio Pilatos, né? Não. Ele disse, o meu reino não é desse mundo. Não é desse mundo. E nós somos participantes desse reino. Vamos lá. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza do coração. Então essa foi, vamos dizer assim, a primeira reunião registrada da igreja, né? Está em Atos. A partir daquele momento extraordinário, né? Em que o Espírito Santo desceu sobre todos que estavam ali naquele lugar, né? E eles começaram a falar em línguas, né? E milhares foram batizados. Né? Então, esse foi um momento em que a igreja estava unida, estava junta, e o poder de Deus se manifesta. Então, por isso que é muito importante nós estarmos juntos, nós caminharmos juntos. Vamos lá. Jesus ensina que na igreja não há categoria de pessoas, clérigos e leigos. Portanto, todos estão aptos a servir diante de Deus. É aquilo que eu disse. Não existe aquele preparado para pregar. Né? A gente se prepara, claro. Eu não venho aqui dar uma aula sem antes estudar a respeito do assunto. Mas nada do que eu digo aqui teria importância se eu não tiver o Espírito de Deus em mim. Né?
serão palavras lançadas com efeito zero. Eu vi um videozinho hoje do irmão que mora nos Estados Unidos. Vi rapidinho. Jefferson, em Londres. Acho que essa semana ele foi para Londres. Né? A igreja praticamente sumiu, né, de grande parte da Europa. Né? Aí fiquei sabendo, né, quem participa das aulas, né, sabe, que a igreja na Europa contratava profissionais para pregar, pessoas que não eram convertidas, que não eram batizadas. Né? Então, como é que essa palavra é uma palavra de vida que vai tocar e transformar o coração das pessoas? Então, nós temos que ter esse entendimento, né? E isso é uma graça do Senhor para nós. Que ele tinha um genro que lhe dava muito problema porque o cara era ateu. Aí um dia um amigo telefonou para ele e perguntou: como está seu genro? Ele falou: não, agora está ótimo, ele está trabalhando. O que ele está fazendo? Ah, ele é pastor. Mas como foi que ele entrou? Ele fez um concurso. Mas ele continua ateu ou continua? O sistema religioso é assim, existem os profissionais, existem as pessoas destacadas dos demais. Essa história aí de canelinha de fogo, que vocês conhecem por aí, isso é mundano, carnal, maligno. Se Deus quiser operar me abençoando, pode ser pela oração do Irineu, pode ser pela oração do Jesus, do Gilmar, porque Deus é quem faz. Mas no sistema religioso, humano, não, é as pessoas quem fazem. Isso é abominável. Por isso que a gente tem que se dispor, né? Não é? Jesus procura aqueles que se disponham. Então, volta um pouquinho. Então, Jesus nos ensina que na igreja, como eu disse, não há categoria de pessoas, né? Então, vamos lá. Quem batizou o tesoureiro da rainha Cândace, né, dos etíopes, foi Felipe. Ele não era clérigo, né? Felipe era apóstolo do Senhor Jesus, né? Os apóstolos, vocês sabem, eles eram pessoas simples, não é? E não sei qual o grau de instrução religiosa, né, vamos dizer assim, do Felipe, né, mas provavelmente não era alguém, né, da religião da época, não era. Porque seguiu o Senhor Jesus, né, até o fim, e aprendeu e viveu com o Senhor Jesus a verdade do Evangelho. Então, Felipe teve encontro, né, com esse escravo, e vamos seguir. E mandou parar o carro, e desceram ambos as águas, tanto Felipe como o eunuco, e o batizou, né? Então, essa história do batismo desse eunuco, ele estava lendo o livro do profeta Isaías, né, que falava exatamente a respeito do Senhor Jesus. Só que ele não estava compreendendo o que ele estava lendo. Né? Porque aquele que ainda não tem o Senhor Jesus, como eu falei, ele tem muita dificuldade de compreender o que está escrito. Para isso o Senhor nos deixou. Quantas pessoas, né, que têm dificuldades para entender a palavra, né? Estão participando da igreja, mas têm dificuldade e não avançam. Então, nós temos essa graça, né, de levar a verdade do Evangelho. Então, ele explicou para o eunuco, e o eunuco falou assim, falou a respeito de Jesus, ele falou: eu quero o Senhor Jesus, eu quero ser batizado, né? E aí, então, ele foi batizado. Vamos seguir. No dia de Pentecostes, 3.000 pessoas foram batizadas, né? Quem batizou essas pessoas? Eu não sei. Pastor Pedro. Foi um batismo coletivo. Mas estava lá Pedro, né? Pregando, cheio do Espírito Santo. E muitas pessoas, né? Muitas pessoas em volta do templo, lá em Jerusalém. E dizem que 3.000 pessoas entregaram as suas vidas para Jesus, né?
Então, é você que crê e entrega, e confessa, como está em Romanos, né? Você confessa o nome de Jesus e você é salvo. E aí você se dispõe a ser batizado, como aconteceu com o eunuco. Então, essas passagens bíblicas é para nos ensinar que qualquer um está apto a batizar, desde que ele tenha passado, entregado a sua vida para Jesus e que ele tenha sido batizado. Né? Todos nós, todos nós. Então não existe uma classe especial. Todos nós, como eu falei, pode celebrar uma cerimônia de casamento. Todos. Né? Claro que você vai se preparar, mas é o Espírito Santo que realiza. Vamos em frente. De sorte que foram batizados que de bom grado receberam a palavra e agregaram-se quase 3.000 almas. Pode seguir. Um detalhe interessante é que Jerusalém está em um lugar seco, onde não tem lago nem rio. Né? Então, esse batismo não deve ter sido feito do jeito que nós gostamos por mergulhão, né? Deve ser com algumas gotinhas na cabeça, porque como que eles iam conseguir água lá para batizar 3.000 pessoas? Uma chuva leve, né? Não é? Mas, vamos dizer, a Bíblia mostra exemplos, né? A forma como João Batista batizava, né? E batizou o próprio Senhor Jesus. Mas é o coração, é a entrega, né? É a entrega. Não é o ritual, não é a cena, não é nada disso. Volta, acho que eu... Ah, sim, ok, vamos em frente. A ação da igreja é local. Pode mudar? A igreja do Senhor Jesus é única. E ela é local, cidade e município. Não tem matriz nem filiais. Então, exemplo, igreja em Jerusalém, igreja em Corinto, igreja na Galácia. Né? Eu falei bem na aula anterior a respeito disso. Né? Então, a igreja recebe o nome da cidade, o nome da cidade. E quem é a igreja? São as pessoas que entregaram suas vidas para Jesus em todas as localidades. Então, cada cidade, cada localidade, a igreja vai ter o nome do lugar. Então, a igreja do Senhor já foi, ok? Outros exemplos são as 7 cartas enviadas às igrejas da Ásia. Caso a igreja em Jerusalém fosse a matriz, seria uma só carta para todas. Mas o Senhor elaborou uma para cada igreja. Né? Então não tinha matriz. Né? A igreja, o governo da igreja é local. Né? A igreja, ela é orientada pelo Espírito Santo de Deus. Né? Então a fonte é o Espírito Santo. Mas cada localidade tem o seu governo local, como a gente já ensinou também na aula anterior. Né? Então está aí a relação das cidades que estavam na Ásia Menor, né? E as cartas foram direcionadas, e quem lê Apocalipse sabe que cada carta tratou com os problemas locais, que eram diferentes. Né? Então dá para você fazer uma só para todas, como o sistema religioso faz, né? Até hoje, porque não tem compromisso com o Senhor. Né? Nós que conhecemos a verdade, que nos foi revelada, e eu estou passando para vocês, sabe que cada localidade tem os seus problemas específicos, né? E eles são resolvidos ali. Nós podemos e devemos ajudar os irmãos que estão em dificuldade, em Jaru, em Montenegro, seja onde for. Mas nós não vamos interferir. Ó, você está fazendo errado. Se eles quiserem saber como é que nós fazemos, devemos sim, né, dizer exatamente como nós fazemos aqui. Né? E provavelmente eles já sabem. Né? Então, as questões espirituais, vamos dizer assim, nós nos ajudamos, e nas questões materiais também. Mas cada uma
é independente da outra. Nenhuma tem que mandar dinheiro, contribuição para a outra, sabe? Porque não tem matriz. É a matriz que desvirtua a verdade da palavra. Porque aí você fica ligado a uma instituição, né, desse mundo que não foi nos orientada pelo Senhor. Aí você cria uma dependência. Muitos perguntam, né, as pessoas, eu viajo, né, agora um pouco mais, porque para ver meus familiares, né? E quando eu comento a respeito do trabalho que a gente faz junto à população, as pessoas ficam assim, mas como? Né? Como é que podem ajudar tantas pessoas com cesta básica, né? E almoço, né? E café da manhã e tanta coisa? Porque tudo que nós recebemos, nós investimos nas pessoas. Né? Não existe cargos, né? Não existe folha de pagamento, a não ser aqueles que se dispõem 100% do seu tempo e precisam, né, de receber para viverem. Né? Mas ninguém participa da igreja para ter um cargo. Nós participamos para ajudar. Vamos em frente. Os problemas são singulares e o governo é local. Tá? Então, as soluções nunca são genéricas. Né? Então, os problemas são, como eu disse, né? Cada localidade tem o seu problema. Então, a solução vai ser resolvida na localidade. Há muitos desvios no funcionamento da igreja. Vamos em frente. Não devemos criticar, pois os críticos da igreja não conhecem o Senhor. O que a gente mais vê no meio do povo cristão são pessoas criticando. Nós que temos um pouco de destaque, vamos dizer assim, né, que estamos há mais tempo, as pessoas vêm trazer isso para nós. Né? Essa semana alguém chegou para minha esposa e falou assim, olha, tem gente pegando cesta básica e não distribuindo. Está ficando em casa e a pessoa não precisa. Percebe? Então, tem críticas. Né? Aí, a minha esposa, né, sabiamente, falou assim, cada um dará conta de si ao Senhor. Se o problema aumentar, certamente o Senhor vai nos orientar como resolver esse caso. Né? Porque tudo que acontece na localidade aqui, pode acontecer isso, em Jaru não, Montenegro não. Então, os problemas são resolvidos localmente. Então, são resolvidos rapidamente. Não atrapalha, vamos dizer assim, a expansão, né? O trabalho que nós devemos fazer. Aí, olha, cada um vai dar conta ao Senhor, né? Romanos 14, 12. Eu não critico, né? Jamais. Quando eu aprendi, né, foi ali. Daqui para frente, não mais. Na religião temos modelos de igreja para todos os gostos. Nós que estamos aqui há um pouco mais de tempo, a gente se divertia até, né? Com essas questões. Porque aconteceu comigo, eu creio com grande parte. A gente vem para a igreja, primeiramente, por um interesse pessoal. Né? No meu caso específico, eu, certo dia, me vi incapaz de educar a minha filha mais velha. Ela não obedecia. E quanto mais alto eu falava, era pior. E se usasse da vara, piorava. E comentando isso com o irmão, que já participava aqui, né, isso tem quase 30 anos, né, uns 28 anos por aí. Ele falou assim, olha, ninguém sabe educar os filhos, né? Você tem que buscar isso no Senhor. E tem um lugar aonde você vai aprender. E eu me lembro que eu vim para cá, era exatamente aqui, e aí no segundo dia eu chamei a Cleci para vir, né?
Falou, não, eu já tenho religião, o que eu vou fazer lá? Ela falou assim, mas a gente já tinha as duas meninas. Ela falou assim, você leva a Tainá, que é ela que me dava trabalho. Né? E você vê, a Tainá tinha 3 anos. E me dava muito trabalho. Né? E eu fiquei o tempo todo com ela em pé, porque ela não permitia que eu sentasse. Até que ela adormeceu, e aí eu sentei, né? Então, e eu aprendi. Aprendi, e o Senhor deu a graça, derramou graça sem medida sobre a minha casa, sobre a minha família. Né? Então, olha, a igreja é restaurante, né? As pessoas só querem ser servidas, só querem receber benefícios, não querem compromisso, né, com a outra. Igreja turismo, né? Visitam, tiram fotos, não é? Vai lá, selfie. Né? Olha eu aqui com os irmãos, né? Para postar na rede social. Mas e o compromisso? Né? Igreja fim de semana, parecida com a turismo, né? Onde as pessoas vão só nos finais de semana, vivem como se ela não existisse. Eu era assim, creio que a maioria, né? Não tinha compromisso nenhum. Eu não consigo me lembrar de um compromisso que eu tive quando eu estava na religião. Ajudava as pessoas porque via minha mãe ajudar. Né? Tive esse exemplo de casa. Né? Digo minha mãe, porque meu pai era caminhoneiro, só vinha para casa a cada 30 dias, né, naquela época. Minha mãe sempre muito caridosa, recebia a todos, principalmente dando comida, né? E a gente era muito pobre, pobre mesmo, né? De não ter comida. Mas o prato da pessoa que vinha pedir comida era... Ela sabia que a pessoa estava com muita fome, né? Para pedir comida. Antigamente não era como hoje, tá? Tantas pessoas que a gente vê nas ruas, né? Eram poucos. Acho que a pessoa achava que era uma vergonha, né? Então eu cresci com isso, mas não tinha nenhum compromisso na religião. Era exatamente assim, ia só no final de semana. Quando ia, né? Quando ia. Quando o filme era muito bom, eu saía no meio da missa. Porque o filme começava antes da missa terminar. Igreja Pronto Socorro só é lembrada nas emergências. Passadas as dificuldades, as pessoas somem. Quantos a gente vê, né, que estiveram com a gente, que foram socorridas, tá? Eu citei aquele exemplo, né, daquela criança. Eu nunca mais vi a família na igreja depois que a criança melhorou, né? Sarou. Muitos vêm no momento de grande dificuldade, ou saúde ou financeira, né? Mas assim que recebem, vamos dizer assim, porque os irmãos são piedosos, né? Ajudam, a pessoa se afasta. Igreja tradição, nasceram e cresceram nela, tem dúvidas, não ajuda, mas também não sai, né? Então, também a religião está cheio disso. Meu pai, né, foi dessa religião, eu também vou ser. Quantas vezes a gente, levando a palavra, né, a gente escuta esse argumento. Hoje, talvez nem tanto, mas antigamente era mais. Não, meus pais, eu preciso obedecer os meus pais, né? Estive aqui, conheci a verdade, mas demorei para tomar uma posição, por quê? Por causa dos meus pais. Por causa dos meus pais. Até um dia que eu compreendi, né, que nos importa agradar a Deus e não aos homens. Né? Meu pai e minha mãe são homens, que eu respeito, que eu obedeço, né? Mas nessa questão, não é desobedecer, é por amor que você se rende ao Senhor. Por amor dos seus. A palavra não diz, será salvo tu e a tua casa? E eu creio nessa palavra. Creio. Então, por isso eu tomei uma posição de me entregar ao Senhor, né? Há um bom tempo atrás.
Igreja do proprietário, formam facções, não amam os irmãos e têm outros interesses, né? 1 Coríntios 1,12, né? Não, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, né? E os mais religiosos, né? Vamos dizer assim, eu sou de Jesus. E aí a própria Bíblia diz, né? Por acaso eles estão divididos? Eles não fazem parte da igreja? Eles não são a igreja? Mas a gente vê as pessoas falando, né? Não, eu sou da igreja do fulano de tal, não é? E o nome do proprietário faz muito sucesso, vamos dizer assim. 1 Coríntios 1,12, quero dizer com isso que cada um de vós diz, está aí a palavra, né? Pode passar. Conclusão. A igreja do Senhor Jesus é pura e virtuosa. Ela não é corrompida pelo mundo, nem pelo maligno. Se preocupa com os perdidos e socorre o necessitado. É obediente à palavra de Deus. Essa conclusão, quem colocou dessa forma, né, foi o irmão da igreja videira, né, o Aloísio, que serviu, né, de base para que eu passasse essas aulas para vocês. E eu copiei exatamente do jeito que ele colocou na apostila, né? É isso aí mesmo, né? A igreja é pura. A igreja não tem mancha. Porque a igreja é a instituição, é o negócio, como ele fala, né, do Senhor Jesus. E ela tem que ser pela verdade, porque ela é eterna e só a verdade permanece para sempre. Para sempre, né? A igreja torna tão egoísta que ela vira para si e só quer saber dos seus interesses. Diz que aqui na cidade uma igreja X fechou as portas para não entrar bêbado, para não entrar perturbador, para não perturbar a ordem do culto. Só cuida dos seus interesses, de fora que se arrebente. A outra coisa é a palavra de Deus. Também não estão nem aí pela palavra de Deus. Eles seguem as suas tradições, os seus costumes, como o catolicismo faz, né? Hoje muitos protestantes fazem a mesma coisa, né? O que a palavra de Deus não tem a mínima importância. Nós sempre fizemos assim e vamos continuar fazendo assim. A palavra de Deus é irrelevante. Cabe a nós, né? Não ficar, vamos dizer assim, atentos à palavra de Deus, para que isso não venha contaminar, não a nós, vamos dizer assim, né? Porque eu digo, eu tenho uma posição, mas as pessoas do nosso convívio, né? Então nós temos sim que falar, né? Nós temos que orientar nas células, com os nossos familiares, com os irmãos. Toda oportunidade que a gente tiver, essas coisas têm que ficar muito clara, porque muita gente está participando da religião, né? Dessas religiões, achando que está agindo corretamente, né? Que está no lugar certo. E às vezes, se tornando egoístas, como o Irani disse, né? E achando que é o certo. Por quê? Porque está sendo doutrinada uma doutrina enganosa. Quantas pessoas, como o ser humano, né, ele é sujeito a doutrinas enganosas, né? Quantos exemplos nós tivemos registrados na literatura a respeito de pessoas que se deixaram levar pelo engano, né? Então, nós temos que estar atentos e não perdermos a oportunidade de ser tudo aquilo que o irmão falou, uma igreja virtuosa, pura, que prega o amor de Deus, né? O amor de Jesus Cristo.
Então ela irá permanecer viva até a volta do Senhor. Amém? Então agora nós vamos ter a prova.